Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente. Estamos aqui novamente na nossa live de terça-feira, vencendo o espírito de atraso em obediência. Então, nós temos que vencer esses atrasos na nossa vida. Por que isso acontece? Por desobediência, não é verdade? Então, aqui, ó. Antes da gente iniciar, vamos pedir sempre a Mestre Jesus que nos ajude a levar essa palavra, que Ele esteja aqui conosco, nos fortalecendo e que essa palavra venha preencher os nossos corações. Que assim seja. Amém. Amém. Então, quando a gente vai falar sobre desobediência, nós nos lembramos aqui, sabe de quem? De Jonas. Jonas desobedeceu ao Senhor. Está lá em Jonas 1, que diz assim, ó. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A malícia da cidade de Nínive subiu ao Senhor. Então o Senhor, sentindo isso, pediu para Jonas ir, porque Jonas era do Senhor, ele era um profeta. E Jonas se levantou e fugiu diante da face do Senhor para Tarsis. Vocês sabem da história, não é verdade? A desobediência é uma descida na vida. Você nunca sobe fugindo da voz de Deus. Fugindo da voz de Deus, fugindo das orientações de Deus, né? Não é o tamanho do discurso, e sim o apoio que você tem do céu. Jonas, ele era ungido por Deus. Jonas não era inconsequente. Ele era um homem que conhecia a Deus. Jonas foi fujão, desobediente. Sempre a desobediência leva à descida. Um homem que se recusa a obedecer a Deus. Existem tempestades que da natureza, mas outras que são demoníacas. Qual que você enfrenta? Qual é a tempestade? Vocês lembram que Jonas, ele tinha dinheiro. Era um homem próspero. Ele foi fugindo do Senhor, ele não queria ir para Nínive, para orar pela cidade. Ele comprou uma passagem, entrou no barco, no navio, para Tarsis, fugindo para Tarsis, fugindo da denominação do que Deus, da orientação que Deus tinha dado para ele. Fugindo. O que aconteceu? Veio uma tempestade. A tempestade no mar, arrebentando o navio, as pessoas dentro do navio jogando tecidos para fora para ver se aliviava o peso do navio, porque o navio estava para virar. Por quê? Porque a desobediência de uma pessoa afeta outras pessoas. Às vezes, a nossa desobediência afeta aqueles que estão ao nosso redor. Um homem que se recusa a desobedecer a Deus tem o quê? A resposta do Senhor. Não é? Qual tempestade que você está enfrentando? Porque Jonas estava enfrentando uma tempestade. Então, os marinheiros lançaram sorte. Vamos lançar sorte aqui para saber o que está acontecendo. E a sorte caiu sobre Jonas. Era Jonas que estava prejudicando, que estava desobedecendo. Jonas queria fugir do propósito, mas não conseguiu.
não pôde mudar o que Deus preparou. Você não pode mudar o que Deus prepara para você, o que prepara para nós. Nós não podemos mudar. Nós passamos por tempestade, porque a gente quis mudar. No final você volta para o seu propósito. É aí que está o seu destino. Jonas, ele queria sair do propósito. Não vou para Nínive. Não, eu vou para Tarsis. Eu não posso largar o meu propósito, pois ele vai comigo. Quando eu tenho um propósito determinado por Deus, por exemplo, o meu propósito é ajudar as pessoas, o meu propósito é orar pelas pessoas. Eu posso ir para onde eu for, mas esse propósito vai comigo. Ele está comigo. É a mesma coisa que eu recebi uma unção. A unção está comigo. Eu respondo por ele. E ter temor de Deus, porque ele confiou a mim, confiou a você esse propósito. Não é verdade? Então, o propósito segue comigo. Se é para mim orar pelas pessoas, seja onde for, que a pessoa falar assim, você pode orar para mim, você vai orar, porque aquele propósito, aquela unção de oração está dentro de você. Você tem esse propósito, o propósito é carregado com você. Se você tem uma unção de cura, não vou mais fazer isso não, vou para lá, vou para cá, mas a unção de cura está aqui com você. Você pode ir onde for, mas você carrega ela, é o seu propósito. O Espírito Santo nos leva para a expansão e não para diminuir. O Espírito Santo nos leva para coisas grandes e não para diminuir. Jonas tentou sair do seu propósito. Desobediente. Teve consequências. Ele bloqueou o fluxo divino e as oportunidades não começaram a chegar. Muito pelo contrário. Ele começou a afetar as pessoas que estavam ao redor também. Por isso que quando eu faço alguma coisa errada, eu afeto as pessoas que estão ao meu lado. Jonas tinha dinheiro, mas não é porque você tem dinheiro que pode fazer o que você quer. Mas não conhece nada do propósito. Você pode ter dinheiro, eu faço o que eu quero. Não, você não faz o que você quer. Existe a vontade perfeita e não a permissiva. Quando Jonas pagou a passagem, ele pagou porque ele tinha recursos. Deus não tirou dele, mesmo sabendo o que ele iria fazer. E é aí que você vai ser provado. O Senhor não tirou isso dele. Vai para Tarsis? Então vai para Tarsis. Ele tem dinheiro? Tem dinheiro, deixa ele vai pagar. Ele tem dinheiro, ele vai entrar no navio, deixa ele. Deus não se intrometeu, como disse assim. Todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem todas são. Nem todas eu posso fazer. Não é verdade? A viagem que era para ser barata ficou cara, porque ficou fora da proteção de Deus. A viagem que era para ser barata, paguei uma passagem, entrei lá, fiquei lá no porão do navio, deitado lá, dormindo, quietinho, mas não foi barata, muito pelo contrário, foi cara, porque não tinha proteção de Deus. Deus determinou para ele ir para Nínive e não para Tarsis. E foi aí que ele perdeu a proteção de Deus. Mas o favor de Deus não estava sobre Jonas. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Vamos para frente que vocês vão ver. Quando Deus encontrou Pedro, lembra quando Deus encontrou Pedro lá na praia, né? Ele encontrou Pedro, tá aqui, ó, Pedro 1, e disse assim: Filhos,
Aqui. Está em João 21, 5. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles obedeceram ao Senhor. Lançaram, pois, e não podiam tirar pela multidão de peixes. A obediência. Obediência. Entendeu? A obediência. E aí Deus disse a Pedro, quando ele saiu do barco, que ele veio para a praia, cuida das minhas ovelhas. Você não vai cuidar mais de homens, e sim de almas, das minhas ovelhas. Direcionamento profético, trazendo para ele um propósito. Qual era o propósito de Pedro? Salvar as pessoas, cuidar das ovelhas do Senhor. Direcionamento profético. Às vezes pagamos para algo, pois estamos em desobediência, nós pagamos por isso. Eu não sei por que está acontecendo isso. Você não sabe? Você não sabe por que está acontecendo isso na sua vida? Se autoanalisa, verifica o que você está fazendo de errado. O que nós estamos fazendo de errado? Né? Às vezes nós pagamos por algo, pois nós estamos em desobediência. Também pagam pela tempestade que você criou. Traz problema para todos da sua casa. Como eu disse, às vezes você faz coisa errada e traz problemas para você e para todos que estão na sua casa. Andar em desobediência é trazer tempestade para a nossa vida, pois não é propósito para a sua vida. É tão fácil entrar no problema dos outros, porque sai do propósito. Jonas estava dormindo fisicamente, como eu falei, e espiritualmente, e trazendo problema para todos, entendeu? Você traz problema para aqueles que estão ao seu redor. Precisamos analisar quando essa tempestade está na nossa vida, pois ela afeta os outros também. Jonas pediu para jogar ele fora do barco. E aí Jonas caiu em si e falou assim, olha, o problema sou eu. Me joguem para fora do barco. E aí, o que aconteceu? Deus é tão misericordioso que ele mandou um peixe grande que o engoliu. E não um castigo, e sim para protegê-lo. Por que protegê-lo se ele foi engolido por um peixe? Mas Deus foi misericordioso, porque ele podia ser morto e comido por um peixe. Mas não, ele foi engolido. E na escuridão da barriga do peixe, Jonas se arrependeu. Ele não morreu afogado. Foi ali que ele teve tempo para orar. Você tem que orar e tudo vai se resolver. Quando temos estratégias, ideias, você precisa identificar o que está pesando sobre a sua vida. Decisões pendentes que estão paradas. Precisamos largar hábitos errados, situações erradas. E foi o tempo que Jonas teve na escuridão da barriga do peixe para ver o que ele tinha feito de errado. Cair em si e orar ao Senhor, pedir novamente proteção. Né? O Senhor vai te mostrar o que deve ser tirado da sua vida. Ele vai te mostrar. De repente você vai dizer, nossa, mas é verdade, é isso mesmo. Eu estou fazendo alguma coisa errada nesse sentido. Às vezes estamos passando por tempestade, porque às vezes tem pessoas que entraram na nossa vida e que estão atrapalhando a nossa vida. Comece a perceber as movimentações espirituais. As movimentações espirituais. Temos que aprender que Deus prefere te restaurar do que substituir. Deus prefere te restaurar. Vou restaurar essa vida. Tem pessoas que te substituem e vida que segue.
Quando Jonas concordou com Deus, a vida dele seguiu. Então, quando Jonas caiu em si dentro da barriga do peixe, foi aí que Deus mudou a vida dele. E aí ele chegou à conclusão que ele tinha que ir para Tarsis. Eu vou parar aqui e a gente vai continuar na quinta-feira, porque tem mais coisas para falar sobre isso, né? Então, vamos agradecer a Mestre Jesus, vamos continuar no nosso propósito, vamos obedecer ao Senhor, para que Ele continue nos protegendo. E a gente sabe quando tem alguma coisa errada na nossa vida. Por isso que temos que falar com o Senhor. Você viu que Jonas foi para a barriga do peixe, na escuridão, orar para o Senhor. Como é que a gente ora para o Senhor? Lá no nosso quarto com a porta fechada. Não é verdade? Então, é aí que nós temos que estar com o Mestre Jesus. Tá? Então, vamos terminar aqui. Agradecer sempre a Mestre Jesus por estar aqui, porque Ele nos protege, Ele nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E, como sempre, a nossa programação. Nós vamos ter a rede de casais agora, dia 2/3, às 20 horas, em março. Nós temos um convidado que vai vir, pastor Mac Anderson, da rede de casais, né? Família no altar, eu e a minha casa, todas as quartas-feiras, às 15 e às 20 horas. A oração da manhã, de segunda a quinta, às 7 horas da manhã, né? A oração do Pai Nosso. Domingo, vencendo o espírito de atraso e a desobediência, que nós falamos hoje. Vamos continuar no domingo, né? E venham conhecer a igreja, venham ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você já me conhece, eu sou Ivani, da IEGNE, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, sou da Célula Digital, né, um segmento da igreja que leva a palavra do Senhor todas as terças e quintas-feiras. Né? Então eu agradeço vocês. Se vocês gostaram, joinha, que aí o YouTube também passa para outras pessoas. E compartilhem a palavra, né? Às vezes a palavra é pequena, é simples, mas alguma coisa preenche o nosso coração. Não é verdade? Então, aguardo vocês na próxima quinta-feira, tá bem? Tchau, tchau.